Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba para todo o Paraná, neste sábado 19 de abril, o dia do índio hoje, né? E estamos começando aqui mais um bate-papo e hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, que é a reforma do Código Civil brasileiro. Estou recebendo aqui o professor Carlos Eduardo Pianowski, que é professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, nos cursos tanto de graduação como pós-graduação, é mestre e doutor em Direito pela própria UFPR, e membro da Comissão de Juristas que foi nomeada pelo Senado Federal para elaborar o anteprojeto de reforma do Código Civil. Também é advogado e parecerista. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, Bessa. Uma satisfação vir ao seu programa, conversar com o público da Jovem Pan. Que bom. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente neste dia e para falar desse assunto, né, que é um assunto que, embora não pareça, mas mexe aí com a vida de todos nós, né? Sem dúvida. Essa reforma do Código Civil é uma reforma proposta sobre a lei, que a gente pode dizer é a lei de regência da vida cotidiana das pessoas, nas relações interpessoais e nas relações entre empresas. Direito civil, quando a gente pensa em direito civil, a gente pensa em algo muito extenso, Bessa. A gente pensa em algo que vem para regrar a vida das pessoas, desde antes do nascimento até depois da morte. Direito civil trata de capacidade. Quando a gente diz, tenho 18 anos de idade, sou plenamente capaz, posso casar, posso assinar contratos. Onde está isso? No Código Civil. Quando são estabelecidos os vínculos de parentesco, com os pais, com os irmãos, está no Código Civil. Casamento, união estável, herança, Código Civil. Os contratos, desde a compra e venda mais banal que a gente faça de um bem de consumo, embora haja um Código de Defesa do Consumidor, mas a base está no Código Civil, até um contrato complexo entre empresas, um contrato de agronegócio, arrendamento, parceria, um contrato de construção de uma usina hidrelétrica. Tudo passa pelo direito civil. Tudo passa pelo direito civil. É uma disciplina extremamente extensa e que interfere, portanto, diretamente no cotidiano das pessoas. Ou seja, dá para dizer que o direito civil rege as nossas vidas. Exatamente. Ele rege as relações entre particulares. É o direito das relações entre particulares. Por isso ele é tão extenso. Quem entra na faculdade de Direito estuda Direito Civil do 1º ao 5º ano. Justamente por causa disso. O direito civil estaria assim para medicina como a clínica geral. Depois a pessoa pode escolher uma especialidade. Então. A rigor, o direito civil é ele próprio uma especialidade. A gente pode dizer isso, mas é uma especialidade muito ampla. Sim. É assim como o direito penal é uma especialidade, o direito administrativo é uma especialidade. É claro, dentro do direito civil, há quem atue em apenas determinadas partes. Há quem atue só na parte do direito contratual, há quem atue só na parte do direito de família, há quem atue só com indenizações, só com propriedade, e há quem atue com todas essas áreas que compõem essa ampla e importante disciplina. Bom, professor, primeiro vamos falar aqui dessa comissão, né? Isso. Da qual o senhor faz parte. O senhor é o único membro aqui do Paraná? Exatamente. Entre os membros com voto dentro da comissão, dos 37 membros que participaram das comissões elaboradoras realmente do texto de lei proposto e com voto para aprovação, eu sou o único membro paranaense. Nós tivemos uma participação importante de um membro consultor, o professor Vicente, da Universidade Federal do Paraná, que é juiz federal, que auxiliou a comissão como consultor dentro da matéria de direito animal. Mas, dentre os que participaram desde o início, com voto, discussão sobre cada um dos livros do Código Civil, eu fui o único paranaense. Até porque é uma das suas disciplinas, né, aqui na Federal, né? Isso, exatamente. Dentro da Universidade Federal do Paraná, eu ministro o Direito Civil. E aí, a cada ano, a gente acaba ou trabalhando com a teoria geral, ou com os contratos, ou com família,
conforme as necessidades da universidade e também, naturalmente, o interesse, às vezes, no acompanhamento das próprias turmas. Uhum. E essa comissão é composta por quantos membros? Os membros com voto, podemos dizer assim, os membros natos, que de fato debateram o texto de lei e votaram o texto para o anteprojeto, são 37. São juristas de todo o Brasil, com as mais diferentes visões sobre o direito civil. Porque a ideia... Esse número tem um critério assim por trás? Ou ele... Não, na verdade foi uma opção tanto do senador Rodrigo Pacheco, que foi quem nomeou a comissão, quanto do presidente da comissão, que é o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. Mas a ideia foi que cobrisse vários estados brasileiros, claro, vários ficaram sem representantes, mas que cobrisse o máximo possível as diversas regiões do Brasil e, sobretudo, concepções sobre direito, para que a nova lei que modifica o Código Civil não se torne uma lei vinda de uma cabeça só, que seja algo consensual, que seja algo que realmente tenha uma legitimidade para se tornar lei e atender às necessidades da população. Certo. E essa comissão atuou durante mais ou menos um ano, né? De abril do ano passado até agora, né? Isso, a comissão foi constituída no segundo semestre de 2023. Nesse segundo semestre de 2023, esses 37 juristas foram divididos em várias subcomissões. Parte geral, contratos, obrigações, responsabilidade civil, direito das coisas, família, sucessões, direito digital. E aí nós trabalhamos primeiro em comissões menores. Elaboramos propostas de texto de lei, de alteração legislativa dentro dessas comissões menores. Trabalhamos até mais ou menos o mês de dezembro nisso, de 2023. Entregamos esse trabalho para os nossos 2 relatores gerais, Flávio Tartucci e Rosa Neri. Eles trabalharam sobre esses relatórios parciais das subcomissões, fizeram o seu próprio relatório, devolveram para as subcomissões e aí cada membro da comissão tinha direito de apresentar quantas emendas quisesse. Apresentamos emendas e em abril do ano passado passamos uma semana no Senado votando essas emendas. E, finalmente, em abril, tivemos o texto completo do anteprojeto de reforma que nós entregamos ao presidente do Senado à época, senador Rodrigo Pacheco, em uma sessão do Senado Federal. Vocês atuaram quase que como parlamentares, né? Isso é muito interessante, Bessa. Isso é o que até a gente brincou, nós estamos trabalhando com a mesma lógica do senador, só que sem mandato, porque é uma fase prévia. Sim. Porque, para você ter uma ideia, nós fizemos audiências públicas, coisa que normalmente se faz dentro do Congresso, quando já é processo de análise da própria lei pelos parlamentares. Nós, juristas, fizemos audiências públicas. Fizemos audiência pública em São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Brasília. Os debates se desenvolveram por um regimento interno à comissão muito parecido com o regimento do Senado. Por quê? Porque a ideia era que o próprio processo de elaboração do anteprojeto, antes de chegar no senador Pacheco, já fosse realizado a partir de uma lógica de debate e de democracia. Certo. Professor Carlos Eduardo Pianowski, de quanto em quanto tempo, né, ocorre essa revisão do Código Civil brasileiro? A gente pode dizer assim, o primeiro Código Civil brasileiro é de 1916. Curioso, durante o Império não houve Código Civil, teve um anteprojeto de um grande jurista, Teixeira de Freitas, mas que acabou não avançando por questões políticas. Mas em 16 finalmente tivemos a aprovação de um código que entrou em vigor em 17. Esse código foi sofrendo pequenas modificações, algumas importantes nos anos 40, prazo de prescrição, prazo de uso capião. Aí nos anos 60, algumas mudanças importantes em direito de família, houve o Estatuto da Mulher Casada. Nos anos 70 também no direito de família, mudanças com a lei do divórcio, que repercutiu no Código Civil. Nos anos 80, uma ou outra mudança pontual, mas o código daí já estava muito desatualizado. Desde 75, tramitava no Congresso Nacional um projeto, não de reforma, mas de um código totalmente novo, para substituir aquele de 16. Uma comissão capitaneada por um grande jurista, o professor Miguel Reale, de saudosa memória. Esse projeto demorou muito no Congresso Nacional, infelizmente. Ele ficou de 75 até 2002. O Congresso fez o que pôde, mas quando ele foi aprovado, ele já estava desatualizado. Imagine, Bessa, em 75,
Tinha acontecido a primeira crise do petróleo, a segunda crise do petróleo aconteceu alguns anos depois. A economia mundial mudou. Como trabalhar os contratos com uma lógica anterior à crise do petróleo? Família, 75, quando o projeto foi apresentado, não tinha nem lei do divórcio. O projeto Reale originalmente não previa divórcio. Passou a prever no trâmite do Congresso. Quando foi aprovado em 2002, já era desatualizado. Estava tão desatualizado, isso é uma prova cabal. O relator na Câmara dos Deputados, o último relator do projeto do Código Reale na Câmara dos Deputados em 2002, era o saudoso Ricardo Fiuza, deputado lá de Pernambuco. Pernambuco, isso. O Ricardo Fiuza foi o relator, fez o trabalho possível, o projeto foi aprovado, virou lei. No ano seguinte, Ricardo Fiuza apresentou um extenso projeto de reforma na época. O código tinha acabado de entrar em vigor. Mas aí não tinha justificativa política. Como que você faz uma reforma de um código que acabou de entrar em vigor e aí aquele projeto Fiuza foi engavetado? Seria a reforma da reforma. Exatamente. Mas agora, mais de 20 anos Como querem depois... fazer com a reforma tributária agora. Pois é, emendando o que acabou de ser aprovado, Isso, né? Não deu para fazer isso no direito civil na época. Mas imagine, se passaram agora mais 20 anos com uma evolução veloz da sociedade. Questões de um mundo digital. A gente tem um livro de direito digital que a gente pretende incluir no Código Civil. Isso não existe no Código hoje. A gente trabalhou na comissão para incluir um livro de direito digital. Em 2002 isso seria impensável. Nós tínhamos internet, mas não tínhamos redes sociais, a internet era discada, a importância do mundo digital era muito menor. Não tinha WhatsApp, né? Que hoje muitas vezes pode servir de prova em Exatamente, desde que respeitar a cadeia de custódia e tudo mais, é algo que hoje é corriqueiro. Naquela época isso nem se cogitava. Então as mudanças de fato são necessárias, a sociedade mudou, eu diria de 75 para cá, a economia mudou de 75 para cá e mudou também de 2002 para cá, mudou muito. E na sua opinião, professor, considerando aí essa sua última fala, né, de 2002 para cá, que o mundo é outro, né? O que, na sua opinião, o que foi ou está sendo determinante para esse novo Código Civil que vem aí? Isso. O que impactou os membros da comissão? Isso. Essa reforma que está sendo feita, ela tem 3 vetores, muito rapidamente. Um primeiro, os tribunais tiveram que interpretar o código em 2002 para aplicá-lo. E a interpretação, por vezes, acresce elementos que se consolidam na jurisprudência, que a gente chama dos tribunais. Para trazer segurança jurídica, o que nós fizemos? Qual que é o entendimento do STJ sobre essa matéria? É esse? Vamos fazer com que isso vire texto de lei. Porque traz estabilidade, traz segurança. Em outras matérias, não tem jurisprudência do STJ, mas há controvérsia interpretativa. Mas a literatura jurídica majoritária vai em dado sentido. Vamos tornar isso lei, traz segurança. E outras matérias a gente está alterando. Seja porque a gente está trazendo coisas novas, como o livro de direito digital, seja um conjunto de alterações para corrigir rumos de coisas que não deram certo. Por exemplo, no direito de herança. Esse é um ponto aqui, Bessa, que eu acho que é crucial e que interfere na vida de todo mundo. O que acontece hoje na lei vigente? As pessoas casam por comunhão parcial de bens, é o mais comum. E vamos imaginar que um dos cônjuges já tinha bens antes de casar. Bens vindos de um primeiro casamento ou bens que comprou antes de casar. Se você perguntar para uma pessoa que não estuda o direito, se essa pessoa morrer deixando viúvo e filhos, vamos imaginar uma senhora morre, deixa seu viúvo e deixa seus filhos. Esses bens adquiridos antes do casamento vão para quem? A sociedade provavelmente responderia: é claro que esses bens vão para os filhos. Os bens comprados no casamento são dos dois, mas os adquiridos antes são só dos filhos. Aí você vai lá para o Código Civil, artigo 1829 do Código Civil. O artigo 1829. Isso. O Código Civil diz: aplica-se a divisão dos bens a título de herança, dos bens adquiridos antes do casamento, ao viúvo e aos filhos. Mas o viúvo não comprou. Os bens são anteriores. Uma parte vai para ele. Mas não dá para modificar isso por contrato? Não dá.
A lei impõe. Não dá para modificar isso por testamento? Não dá. A lei impõe. Pior ainda, casaram por separação absoluta de bens. O que é meu é meu. O que é seu é seu. Tá bom. Um dos cônjuges morre. O sobrevivente divide os bens com os filhos do morto. Às vezes filhos do primeiro casamento. Eu lhe digo uma coisa. Ou eventualmente até com um segundo cônjuge. Exatamente. Né? E lhe digo uma coisa. Aqui valeu muito a experiência prática da comissão para fazer a proposta que eu vou lhe dizer. A comissão optou por modificar isso dizendo, olha, o que você comprou durante o casamento, num regime de comunhão parcial, isso não muda, é dos dois e acabou. Agora, o que comprou antes do casamento é só dos filhos. Se o regime é de separação absoluta de bens, o viúvo não pode herdar em conjunto com os filhos. A viúva não pode herdar em conjunto com os filhos. O regime é de separação de bens. E por que nós, no projeto de reforma, estamos propondo isso? Justamente porque a sociedade não internalizou isso que o Código de 2002 tentou impor à sociedade. Como é que a gente sabe isso? A gente sabe isso do cotidiano da advocacia, da magistratura. Eu lhe digo, eu advogo nessa área há 25 anos. E não tem um cliente que chamada prática de consultório. Exatamente, prática de consultório. Não tem um cliente que vai ao meu escritório, casado por separação absoluta de bens, para quem eu diga, olha, a sua viúva, o seu viúvo vai ter direito de herança junto com os seus filhos, que não fique perplexo. E essa experiência é minha, mas é também dos desembargadores, dos ministros do STJ, dos demais advogados que participaram da comissão. E por isso nós estamos aqui alterando essa regra. Era assim antes de 2002, Bessa. O que nós estamos estabelecendo agora no projeto acontecia antes de 2002. Por que o Código de 2002 trouxe essa previsão de um direito adicional? Porque era um outro mundo quando esse código foi pensado em 75. Não tinha nem divórcio. Ninguém pensava que poderia ter os filhos do primeiro casamento concorrendo com os do segundo e mais a viúva do segundo ou terceiro casamento. Ninguém pensava nisso, porque não tinha segundo casamento. Não tinha terceiro casamento. Não tinha divórcio. Então era outra família. Mas agora não dá para permanecer tinha assim. Na prática, mas não... Às vezes tinha na prática, mas aí veja o que acontecia na época. Se chamava de concubinato, esse nome feio, né? Não se reconhecia nem união estável. E aí se fazia apenas uma partilha dos bens em que se comprovasse uma contribuição econômica, ou direta ou indireta. Mas não havia um direito de herança. Então, e aí estamos falando de direito, né? Claro. Que é o que, ao final... interessa para as pessoas. Claro, né? A sociedade mudou, é necessário acolher na lei as mudanças da sociedade. E hoje, né, professor, temos novas configurações de família, inclusive, né? Isso. Temos famílias aí homoafetivas. Exatamente. Filhos gerados a partir de barriga de aluguel. Exatamente. Isso, né? Veja que interessante, Bessa, quando a gente fala em união homoafetiva, a jurisprudência reconhece amplamente, tem decisão do Supremo já há muitos anos, unânime do Supremo Tribunal Federal. Mas a lei não trata disso. O Código Civil ainda prevê expressamente que o casamento entre homem e mulher, que a união estável dos que vivem como casados é entre homem e mulher. E aí se faz uma interpretação, a partir da Constituição, de que pode ser também a união afetiva. É claro que na reforma do Código a gente substitui homem e mulher por duas pessoas. Sem especificar o gênero. Exatamente. Filhos havidos por o que normalmente chama de barriga de aluguel, a gente chama no projeto de reforma do Código de cessão gratuita de útero. Alguns chamam de gravidez por substituição. Não tem lei para tratar disso hoje no Brasil. Isso hoje é regido por resolução do Conselho Federal de Medicina, ou seja, normas éticas aplicáveis aos médicos, mas que acabam regendo na prática a vida do que não é médico, mas aquele que vai fazer a inseminação artificial. Precisa de lei para isso. E no projeto de reforma a gente prevê regras. E são regras óbvias, não tem nada de novidade. A gente prevê a gratuidade. A gente garante aquilo que foi acordado entre a mãe que vai ceder o material genético e a gestante que vai ter a gravidez, que a mãe é a dona do material genético, não é a gestante, para trazer segurança para as pessoas. Certo. Bom, o senhor falou aí, né, já citou alguns pontos aí, direito digital, direito animal. Hoje a causa animal, ela está presente aí nos
debates, né? A questão de maus tratos, mas tem também a questão, um casal se separa, mas tem um animal lá, né? Quem que fica com o animal, né? Quem que determina isso, né? Exatamente. Veja que coisa. Hoje a jurisprudência está tendo que lidar com essa matéria no vácuo, porque não tem lei para isso. Mas a visão da sociedade sobre os animais de companhia hoje é muito diferente. Já existe guarda compartilhada de pet. Pois né? é. Às vezes até as decisões chamam assim, né? O que o projeto faz? O projeto não chama de guarda compartilhada, mas chama de convivência. Então prevê, serão divididas as despesas e haverá também o direito de conviver com o animal. Se reconhece hoje, como a sociedade também reconhece, que os animais não são coisas, não são objetos como esse copo. Os animais são seres sencientes, como se costuma dizer. A lei vai dizer isso. Os animais não são coisas, são seres sencientes e a sua disciplina jurídica levará em conta essa natureza. Significa, os animais de companhia têm um tratamento, é óbvio que os animais não deixam de ser objetos de direito. Né? Há os animais criados para corte, por exemplo. Esses vão continuar tendo tratamento, que tem que se garantir, obviamente, a ausência de maus tratos, mas eles continuam sendo objetos de contrato, não poderia ser diferente. Mas numa Antes que os defensores da causa animal se arrepiem, né? O professor está dizendo que são objetos de contrato, né? Exatamente. Não objetos, ponto. Exatamente, não são coisas. Sim. Eles podem ser objetos de compra e venda, é lógico, né? Não tem como ser diferente. Mas se reconhece que eles não podem ter um tratamento indigno, porque eles não são coisas. Sim. Eles são seres sencientes. E os animais de companhia, de fato, têm um papel especial. Há uma regra prevista no projeto de reforma, além dessa, da convivência compartilhada, que prevê, inclusive, a possibilidade de indenização na hipótese de alguém que pratica maus tratos ao animal ou mata o animal. Imagine, alguém mata o animal de estimação de algum dos nossos ouvintes. Hoje matam-se, às vezes, os próprios filhos, né? Para se vingar de um cônjuge, né? Exatamente. O que acaba acontecendo? Haverá o dever de indenização. A jurisprudência já reconhece isso, mas reconhece sem previsão legal específica. E não é só pagar o preço do cachorro, não é só pagar o preço do gato. Vai a expressão moral também, o dano moral. O dano moral decorrente desse afeto que é dedicado ao animal. Isso expressamente é reconhecido no texto do projeto de reforma. Não está na lei hoje, sendo aprovada a reforma, estará no Código Civil. E esse novo código, professor, em que, vamos dizer assim, usar um termo mais corriqueiro aqui, em que pé está? Então vamos lá. Nós, no ano passado, tivemos uma sessão do Senado para que a comissão entregasse ao presidente do Senado, à época, que era o senador Rodrigo Pacheco, que foi quem nomeou a comissão, certo. O anteprojeto. O trabalho da subcomissão foi entregue completo em abril do ano passado. No começo um ano agora. Exatamente. No começo desse ano, o senador Rodrigo Pacheco, como último ato dele, inclusive como presidente do Senado, utilizou a integralidade do nosso anteprojeto e converteu em projeto de lei. É o projeto de lei número 4 de 2025. Esse projeto de lei está nesse momento na mesa do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. E o senador Davi Alcolumbre dará o trâmite a partir de agora. Ele deve, é o trâmite natural, constituir muito em breve, é possível até que quando esse programa for ao ar já tenha havido essa constituição, ele constituirá em breve um grupo de senadores para que esses senadores debatam o nosso projeto. E, claro, os senadores farão emendas, vão ouvir a sociedade, vão fazer acréscimos, vão suprimir algumas partes, vão fazer modificações. Isso é normal no processo legislativo, isso é democracia. Mas em determinado momento isso vai ser votado no Senado. Uma vez votado e aprovado no Senado, vai para a Câmara. Se a Câmara aprovar na sua integralidade, torna-se lei, vai para a sanção presidencial. Se a Câmara fizer modificações, volta para o Senado, para que o Senado diga se acolhe ou não as modificações da Câmara. Estamos falando aí de um prazo mais ou menos de quanto tempo? A gente estima, os mais otimistas estimam em 2 anos. Eu confesso, Bessa, que eu acredito que vai levar entre 4 e 5 anos, porque ano que vem é ano eleitoral. E aí é mais difícil que o trâmite tenha celeridade. Eu acredito, tudo indica que no Senado o trâmite nesse primeiro momento vai ser mais célere, com aprovação ou neste ano ou início do ano que vem. Mas daí vai para a Câmara num ano eleitoral.
Então, há alguma onde os interesses estarão direcionados, né? Que há uma dificuldade prática, na verdade, num ano eleitoral dentro do Congresso Nacional, e isso é absolutamente natural dentro do processo democrático, de uma votação muito intensa de projetos de lei tão extensos como é o Código Civil, que demandam um debate muito minucioso sobre cada um dos seus artigos. É muito complicado para o Congresso Nacional conseguir um esforço concentrado num ano como o ano que vem sobre um projeto tão extenso. Então, eles trabalham intensamente, mas não num projeto de 1000 artigos. Não e é ano possível. Que vem as eleições serão gerais, né? Exatamente. Isso não é possível do ponto de vista prático, não dá para exigir isso dos parlamentares. Então, o que se imagina é que na próxima legislatura, isso é uma previsão bastante razoável dentro da normalidade do trabalho legislativo e do debate responsável que eles desenvolvem por lá, é que no início da próxima legislatura, na Câmara, haja um debate na Câmara dos Deputados, para que daí, no primeiro ano, provavelmente então, a se partir aprove. de 28. Isso, 2028. E aí voltando para o Senado entre 27 e 28. Por isso, há quem ache que a Câmara consegue... 27, né? 2027. Exato. Há quem ache que a Câmara consegue trabalhar já em 2026. Mas seria um trabalho hercúleo dos nossos deputados, porque é um ano difícil. Porque há todo um período... E isso é absolutamente natural no ano eleitoral, há todo um período de alguns meses, que é o período de campanha. Sim. E os deputados estarão em campanha pela reeleição, E por nem outros estarão cargos. presentes em Brasília, Exatamente, e isso é o natural, porque isso faz parte do processo democrático. Então é difícil que esse debate aconteça durante o período eleitoral. Certo. Bom, então o trabalho da comissão está concluído. Exatamente. O que nós vamos fazer... As propostas estão todas já, né? Isso. O que nós vamos fazer, isso é um trabalho inevitável, durante o trâmite no Senado e na Câmara, comparecer a audiências públicas, prestar esclarecimentos aos parlamentares, porque questões muito técnicas. E os parlamentares acabam, isso é natural em todas as comissões elaboradoras de anteprojetos de lei. Que os membros da comissão acabem sendo convidados pelo parlamento para esclarecer alguns pontos polêmicos. Tá certo. Professor, a gente tem mais 5 minutos aqui, o nosso tempo passa muito rápido, infelizmente, e esse é um assunto muito, além de muito importante, é um assunto empolgante, né? Sim, porque sem dúvida. mexe com a vida de todos nós aí, em todos os aspectos, como o senhor já bem colocou. Mas eu queria aproveitar esses últimos minutos aqui para falar rapidamente de um outro assunto que eu sei que também o senhor tem, pelo qual o senhor tem muito apreço, né? Que talvez não tenha muito a ver com o direito ou tenha em algum momento, que o senhor é um especialista em ópera. Pois é, Bessa, eu sou um apaixonado pela ópera. Não dá para dizer que sou um especialista, mas eu sou um diletante interessado. Há muitos anos ouço as gravações, viajo para assistir ópera, isso é uma paixão também. Metropolitan de Nova York, Ópera de Viena, são lugares que eu costumo visitar especificamente para assistir produções de ópera. É mesmo? Gosto muito, Você estudo foi muito. Apaixonado por ópera? Há muitos anos, acho que desde uns 13, 14 anos Como é de que idade. surgiu essa paixão por ópera? Pois surgiu... Porque agora eu vou fazer uma contradição aqui. O senhor é muito jovem ainda. Muito obrigado pela gentileza. Porque nem tanto. Assim, pessoas da sua geração, não que não possam, claro, gostar de ópera, mas gostam, né? Geralmente ou de MPB, ou de blues, de jazz, né? Eu gosto também, mas a ópera é a paixão. Foi lá para os 14, 15 anos, houve uma produção no Teatro Guaíra da Aida de Verdi. Estava no colégio Bom Jesus. E o pai de uma professora de história, que era o Ivo Lessa, ia cantar nessa ópera. Eu me lembro dessa ópera. Exatamente. Não foi uma que botaram um elefante no palco? Exatamente. Teve o um elefante acidente. Ficava ali na frente do teatro. teatro. Um acidente com o elefante, inclusive, sim, derrubou o tenor no fosso da orquestra, né? O elefante saiu para passear pela cidade. Reza a lenda que chegou a se sentar em um carro, não sei se isso é verdade ou não. Aí as pessoas já criam lendas urbanas. Mas foi uma produção espetacular, muito bem feita. Eu nunca tinha assistido uma ópera ao vivo e eu fiquei absolutamente fascinado. E aí eu comecei a comprar discos, CDs na época. E comecei também a acompanhar as produções do Teatro Guaíra. Com o tempo comecei a viajar, ia para São Paulo assistir ópera, ia para o Rio assistir ópera. Depois comecei a ir para Milão, Viena, Nova York. E a paixão só aumentou. Eu vou pedir para o senhor pôr o fone e a gente vai soltar uma ópera
E o professor identificar aqui para os nossos... mas será que ouvintes. eu consigo dar conta do desafio? Vamos ver. Aí. Vamos ver. Cavalgada das Valquírias, de Richard Wagner, no início do terceiro ato. Olha só. Que maravilha. Bastou uma nota. É espetacular. Qual que é a história dessa ópera? Ela é parte de uma tetralogia, são 4 óperas, na verdade. Wotan, o deus supremo dos germânicos, tem uma sede tremenda de poder. Ele governa o mundo com uma lança que contém um contrato, tem algo a ver com direito civil. Nesse contrato ele governa o mundo, mas há um gnomo, um Nibelungo, também da mitologia germânica, que, renunciando ao amor, forja uma aliança, um anel, roubando o ouro do Reno. E com isso adquire um poder gigantesco, o poder do ouro, o poder da economia. Essa é a metáfora. E Wotan fica com muito medo desse poder do Nibelungo. E ele acaba roubando o ouro do Nibelungo. Mas o ouro do Nibelungo tem uma maldição. E ele acaba, Wotan, entregando esse ouro para os gigantes que construíram o seu palácio. A maldição já produz seu primeiro efeito. Os gigantes são 2 irmãos, um mata o outro, Caim e Abel, um mata o outro. E um gigante se converte em uma espécie de dragão para proteger o anel. E Wotan quer recuperar o anel. O que ele faz? Ele desce ao mundo, como Zeus e Júpiter gostavam de fazer, engravida uma mulher humana e tem um casal de filhos, Sigmund e Sieglind. Já gerou herdeiros. Já gerou herdeiros. Porque ele pretende que esse Sigmund, com uma espada que o próprio Wotan dá para ele, mate o dragão e recupere o anel. Só que acontecem várias coisas na ópera. Wotan constata que Sigmund não pode fazer isso, porque só um homem totalmente livre poderia fazê-lo. E aí ele acaba cedendo a sua própria esposa, a deusa Frigg, e permite que Sigmund seja morto em batalha. Só que a sua filha, Brynhild, que é uma das valquírias, são amazonas, deusas guerreiras, que recolhem os heróis mortos no campo de batalha e levam para o palácio Valhall para proteger Wotan. E essa Brynhild é a filha favorita de Wotan, resolve proteger o meio-irmão Sigmund na batalha. Não consegue, porque Wotan quebra a espada do Sigmund, e Wotan fica furioso com a filha. E aí Wotan leva a filha para o alto de uma montanha e diz que ela ficará lá até que o primeiro... retira todos os poderes dela até que o primeiro homem chegue lá e a faça por esposa. Ela fica desesperada e aí acaba convencendo o pai a cercar a montanha de fogo para que somente o herói que não conhece o medo possa chegar até ela. Isso acontece na ópera seguinte. Mas termina assim a Valquíria, Wotan cercando a montanha de fogo. Essa parte da cavalgada das Valquírias é justamente quando as irmãs da Brynhild estão recolhendo os cadáveres dos heróis mortos em campo de batalha para levar ao palácio. E é muito épico, porque realmente é como se fossem as Valquírias sobre seus cavalos no ar, chegando para pegar os heróis mortos. Que história, hein? Muito interessante. As Valquírias, de Richard Wagner, né? Exatamente. Recomendo a todos. Que é um dos seus compositores favoritos. Eu diria que é o meu favorito. Gosto muito de Verdi. Então escolhemos bem Mozart. aqui. Sem dúvida. Olha, Wagner é fabuloso. Professor Carlos Eduardo Pianowski, professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, membro da Comissão de Juristas do Senado Federal, né, para elaborar o anteprojeto de reforma do nosso Código Civil. Muitíssimo obrigado por esse bate-papo hoje aqui com os nossos ouvintes. Eu que agradeço. Do Grandes por Bessa, e por essa pequena, grande aula aqui de ópera. Muito obrigado, Bessa. Foi um prazer. Obrigado mesmo. O Grandes por Bessa deste sábado, 19 de abril, vai ficando por aqui. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o mercado imobiliário de canto a canto. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.